Sejam bem-vindos ao canal, aqui quem fala é Fabiana Castelo Branco, tá bem? Nós estamos hoje com mais uma aula de Sociologia. Então, o nosso conteúdo de hoje, tá certo? É esse conteúdo chamado Cultura e Vida Social, tá bom? E aí a gente começa a discutir, né? Como é que essa cultura, né, ela vem de certa forma, produzir, né, juízos de valor. Lembrando, né, que na nossa sociedade a cultura ela é utilizada de diversas formas, né? Quando as pessoas falam assim, fulano tem cultura, né? Fulano é uma pessoa que tem muita cultura, né? Neste caso, esse discurso, né, o que está se falando é que essa pessoa teria uma cultura formal, uma cultura educacional, uma cultura acadêmica, né? Porque cultura, na verdade, todos nós temos. O que existe é os diferentes níveis, os diferentes tipos de cultura, tá bom? Então, cultura todos nós temos. Mas quando as pessoas falam isso, elas falam daquela cultura que é valorizada dentro da sociedade, que seria a cultura acadêmica, tá bom? E aí as ciências sociais, né, que é a sociologia faz parte, é uma das ciências sociais, ela vem compreender, né, como essas culturas, né, e como eu já disse, não existe uma só cultura, existe várias, como essas culturas, né, vêm sendo inseridas dentro da nossa sociedade, né. E as ciências sociais, ela tende a descartar também qualquer forma de hierarquização e de discriminação de pessoas ou de grupos sociais. Como assim, professor, hierarquização, né? No caso, a gente vai discutir justamente isso. E não existe uma cultura primeira ou segunda. Em outras palavras, não existe cultura melhor ou pior do que outra, né? O que existe são diferentes tipos de cultura, tá certo? E as culturas, como eu já disse, quando você hierarquiza, diz que existe uma cultura melhor, uma cultura pior, você começa a discriminar pessoas ou grupos sociais que fazem parte daquelas culturas que não são valorizadas na sociedade, né? Exemplos disso, de cultura que sofrem bastante preconceito, né? A cultura nordestina, né? Por quê? Porque o nordestino é típico como aquela pessoa. A gente vê muito isso do pessoal do sul, né? É o cabeça chata. No Nordeste tem universidade, no Nordeste tem pessoas que têm doutorado, isso existe lá, né? Então é um preconceito que se existe sobre o nordestino, achando que todo nordestino seria aquele nordestino que vive no campo, no sítio, plantando, passando fome pela seca, né? Então por quê? Porque isso foi o que foi passado lá fora, tá certo? Pela mídia. Outra cultura bastante criminalizada, né? É a cultura do funk, né? Porque ele tende a fazer a mulher como um objeto sexual, né? E passar músicas que muitas vezes só faz apologia ao sexo. Então, são por isso que se tornaram culturas bastante desvalorizadas, tá bom? E aí, quando a gente vem falar também de cultura, a gente leva em consideração que a cultura ela tem duas partes diferentes, né? Isso cai bastante em Enem. Tem o que a gente chama de cultura de dimensão material e de dimensão imaterial. A cultura material, tá certo? Seria esta cultura física, certo? Seria como tá aqui, ó. Os objetos produzidos pelos índios, né? Os prédios produzidos, né? Em períodos anteriores, né? Que se consideram, e muitos são tombados como patrimônio, né? Devendo ser preservado e transmitido culturalmente para as outras gerações, né? Isso aqui é o que a gente chama de patrimônio material. Já o patrimônio imaterial, tá certo? São aqueles valores que são utilizados em certos grupos sociais, né? Porém, ele não tem um valor físico. Ele se tem esse valor físico aqui, a partir do momento que as pessoas começam a utilizá-lo, como a capoeira, um exemplo. Capoeira é algo físico? Não, ela se torna físico quando as pessoas começam a utilizá-la, né? Mas é uma cultura, uma parte da cultura importante que vai sendo passada de geração em geração, a cultura imaterial, assim como o São João de Campina Grande, assim como o frevo de Recife, né? As argolinhas, tá certo? Então, são o que a gente chama de cultura imaterial, tá bom? E dentro desse contexto cultural, em uma certa parte da sociedade,
eles começam a discutir, né, o que seria o bom e o mal selvagem, tá bom? Isso dentro do campo que a gente chama da antropologia. O que é a antropologia? Aquela outra ciência que faz parte das ciências sociais que estuda o que a gente chama de cultura, tá bom? Então, a partir do século XVI, né, os colonizadores europeus, né, o que foi que eles fizeram? Eles saíram nas grandes navegações e começaram, né, a encontrar novas terras, novos povos, que é o que eles chamaram de encontrar um novo mundo, né? Agora está tendo até uma reprise na Globo, né, da novela Um Novo Mundo, né? E aí, o que é que acontece? Eles diziam que descobriam esses lugares. Só que nós sabemos hoje, através de uma visão do estudo mais crítico, que não é bem assim, né? Existe todo um processo de colonização. Dentro desse processo de colonização, existe um processo de invasão de terras, né? De morte de pessoas que já viviam aqui, como os indígenas, né? Massacre de indígenas. Força-se os indígenas à catequização, né? Então, existe todo um processo por trás totalmente violento, tá bom? Então, o Michel de Montaigne, tá certo? Ele vem propor, tá certo? A relativação, que é relativar a civilização europeia, diante das formas das organizações culturais do Novo Mundo. Lembrando, quando a gente fala do Novo Mundo, a gente fala de quê? Dessas novas terras que são descobertas, né? O que se torna aquele que é tudo que é diferente, tudo que está fora da Europa, né? A África, Papua Nova Guiné, tá certo? O Brasil, tá certo? E uma das questões que causavam bastante estranhismo, assim, causando o que a gente chama de etnocentrismo nos europeus, foi o antropofagismo. O que é o antropofagismo, professora? É aquilo que o pessoal conhece como canibalismo, né? Os índios canibais, né? Os índios que matavam os europeus, né? E se alimentavam dos europeus, tá certo? Por que eles faziam isso, professora? Eles comiam carne humana, né? Por trás, né? Daqui a pouco eu vou retocar nisso, quando eu for trazer o que a gente chama de etnografia. Então, por trás existe todo um processo cultural, existe toda uma lógica para que eles fizessem esse tipo de coisa, que eu vou discutir daqui a pouco com vocês, tá bom? E aí, nesse período que surgem as escolas antropológicas. O que são as escolas antropológicas? São justamente os antropólogos que vêm discutir sobre esses novos mundos, tá certo? E a primeira escola que surge, que é uma escola que hoje é considerada ultrapassada, é a escola evolucionista, tá bom? E aí essa escola evolucionista, tá bem? Ela é desenvolvida pelo Edward Burnett Tylor, tá certo? E o que é que ela vem dizer? Como ela é a primeira teoria sobre cultura, ela se baseia nas ideias do Charles Darwin, tá certo? Ela se baseia bastante na ideia do Charles Darwin. Então, ela criou, nessa escola, a concepção que existiam sociedades evoluídas e sociedades primitivas, né? Porém, essas sociedades primitivas, elas iriam evoluir com o passar do tempo, tá bom? Porém, quem eram as sociedades evoluídas? Para essa escola, as sociedades evoluídas era a sociedade europeia, né? Porque ela levava em consideração que aquele tipo de cultura que a gente falou lá na frente, a cultura erudita, né? A cultura da academia, das escolas, né? Enquanto as sociedades primitivas não tinham esse tipo de cultura. Eu não estou dizendo que as sociedades primitivas não tinham cultura. O que eu estou dizendo é que elas não tinham a cultura que era valorizada pelo povo europeu. Então, por isso que a gente diz que a escola evolucionista é uma escola eurocêntrica, tá certo? De mundo, tem uma visão eurocêntrica. Por quê? Porque ela vê a cultura a partir da visão do europeu. E é a partir daí que surge o difusionismo, tá certo? O que é o difusionismo, né? Ele vem justamente propor o relativismo cultural, né? O respeito, né, de escolas antropológicas a essa nova diversidade cultural, né? Então, o difusionismo, né, que ele surge justamente, né, na mesma época do evolucionismo, mas aí ele não aceita essa unilateralidade, ou seja, ele não aceita essa ideia que só existe uma cultura, tá? Ele acredita em várias culturas e defende, né, essas diferenças culturais, tá certo? Coisa
que não era defendida pelos evolucionistas. Os evolucionistas achavam que o povo europeu tinha o papel de ajudar essas sociedades primitivas a evoluírem, né? Por isso o processo de catequização de índios, tá bom? E aí surge o Franz Boas, com o que a gente chama de culturalismo, né? O Franz Boas é um antropólogo bastante importante dentro da antropologia, tá certo? E aí o que é que o Franz Boas ele vem dizer, né? O Franz Boas ele vem falar justamente das trajetórias e dos percursos culturais, né? Para o Franz Boas, né, ele critica de uma forma muito forte o evolucionismo, que é essa ideia que existiria sociedades primitivas, sociedades atrasadas, tá certo? E ele vem dizer o seguinte, né? O Franz Boas ele é um representante do que a gente chama de difusionismo, né? Tá bom? Então, ele vem defender as diferenças culturais e para ele, tá certo? Essas diferenças culturais seriam o quê? Seriam o resultado das trajetórias diferentes entre os seres humanos ou grupos humanos. E se a gente for pensar, é assim, ninguém é igual, ninguém aprende igual, ninguém tem uma vida igual, né? Até, vamos dizer, irmãos dentro da mesma casa, eles têm características diferentes, têm perspectivas diferentes. Então, o Franz Boas, ele vem fazer isso, vem defender que cada cultura tem sua própria estrutura, tá certo? E essas estruturas, né, essas vivências sociais, seriam tão complexas, né, nos seus compostos, quanto as sociedades tidas como as evoluídas, que seriam que as sociedades europeias, né? Então, daí ele vem dizer que as sociedades tidas como tribais, como arcaicas, elas têm todo um estudo, elas têm toda uma forma de lidar com o outro, de lidar com os grupos sociais, e essas formas elas são complexas, assim como as formas europeias, tá certo? E aí surge nossa segunda escola, que é o funcionalismo, né? O funcionalismo trabalha com aquele método que eu falei para vocês agora quando eu estava falando da antropofagia, tá certo? Que eu vou retomar aqui, que é o método etnográfico, tá certo? E ele também se baseia no relativismo cultural, que é esse respeito à diversidade de culturas. Relativismo cultural é reconhecer as diferenças de culturas como importantes, tá bom? Sem levar em consideração que uma é mais importante que outra. Então, como os principais representantes, autores dessa escola, nós temos o Bronislaw Malinowski, tá certo? Que ele foi quem criou o método etnográfico, tá certo? No seu livro Os Argonautas do Pacífico Sul, tá certo? O que é que ele faz? Ele vai até as tribos chamadas de primitiva e vive, tá certo? Entre os habitantes dessa tribo. Por quê? Porque para o Malinowski, esses estudos que a gente faz de gabinete, que faz em casa, não nos deixaria capaz de observar a cultura. Mas quando eu vivo entre os habitantes dessa cultura, eu começo a entender a cultura, a forma deles agirem entre si. Isso é o que ele chama de etnografia. Seria viver, ir para o campo, fazer o que a gente chama de pesquisa de campo. Essa pesquisa de campo, ela surge aqui com o Malinowski, tá bom? E aí o Alfred Redcliffe Brown, né, ele vem dar a mesma ideia, o Malinowski vem continuar com essas questões, tá bom? Que também é outro antropólogo bastante importante. Então, o que é que acontece? Quando a gente falou da antropofagia, essa questão do canibalismo, a gente pensa, porque realmente eles estão comendo gente humana, isso é uma coisa bárbara, né? Mas para a cultura daquele povo, né, que eles acreditam no xamanismo, no tatoísmo, que é outro tipo de cultura diferente, a gente vai ver um pouco disso nos seminários, tá certo? Para que vocês consigam fechar e compreender um pouco mais essa ideia da cultura. Então, o que é que acontece? Eles acreditavam que se eles se alimentassem de um guerreiro, as características daquele guerreiro passariam para quem? Para eles. Por exemplo, se o guerreiro corresse bastante, se eles comessem as pernas daquele guerreiro, eles iriam correr bastante. Ah, professora, isso é uma loucura. Não, na verdade isso é cultura, né? A cultura tem a ver o quê? Com as formas de viver e de acreditar de cada grupo social. E aí o Malinowski, ele só soube disso que através de pesquisa de campo. Quando ele viveu entre o povo da Papua Nova Guiné, ele conseguiu descobrir o que a gente chama do cooler, né? O cooler, que era um tipo de bracelete que eles davam entre o pessoal da tribo, e que era esse bracelete, essa dádiva, né? Davam para aquelas pessoas um certo status social. Ele só pôde descobrir isso que é através da convivência com esses habitantes, tá bom?
tá bem? Então, isso é o que essa escola traz de tão importante, esse novo método, tá bom? E aí, essa escola, ela é bastante conhecida pela diversidade cultural, né? A cultura para essa escola aqui, que é a escola, né, funcionalista, né, tem a ver com aquela coisa do Durkheim, professor, tudo está interligado, tudo tem uma função, com certeza, né? E aí, o que é que eles vêm acreditar? Eles vêm acreditar que a cultura pode ser definida como um todo integrado. Como assim? A cultura, ela não é só uma parte da sociedade. A cultura, ela está em tudo. Ela está nas questões jurídicas, nas questões econômicas, nas questões religiosas, nas questões políticas, né? E se eu não acredito, se eu não duvido, tem uma questão do Caruso, que ele vem até falar sobre a política ateniense para vocês, né? E a política também não deixa de ser um tipo de cultura de um povo, tá bom? Então, o que é que acontece? Ele diz, né, que tudo isso, todas essas instituições são responsáveis pela perpetuação da dinâmica social entre os membros, né? A religião, ela faz com que as pessoas acham de determinada forma, né? As instituições sociais, né, o que é que elas são? Elas são meios coletivos, né? Não é uma forma de uma pessoa fazer algo, mas de muitas pessoas fazer algo, tá certo? Para o quê? Para satisfazer as necessidades individuais. Tá certo? Como assim, professor? Todo mundo tem necessidades individuais, a gente tem necessidade de se alimentar, a gente tem necessidade de se abrigar, né? De sobrevivência, né? E aí, querendo nessas instituições vêm auxiliar isso de certa forma, né? Um exemplo disso seria um exemplo do casamento, né? Porque quando você casa, você vai ter uma casa, um lugar, um abrigo, você de certa forma vai ter alguém que te sustente se você não trabalhar e não sustentar, né? Tem os filhos que são sustentados pelos pais, né? Então todas essas necessidades individuais de alguns indivíduos são supridas dentro desse ambiente, né? A segurança coletiva, né? A segurança dos membros da família, né? Então tudo isso as instituições vêm auxiliar de forma coletiva para conseguir o que? Essas necessidades individuais, tá bom? E aí a gente chega na antropologia estrutural, né, que tem como grande antropólogo, esse antropólogo aqui é o antropólogo mais bem falado, ele viveu bastante, então ele produziu muito, né? Ele viveu até poucos anos atrás, né? É o Levi-Strauss, tá certo? O Levi-Strauss, ele é considerado o rei da antropologia, né? Porque ele produziu bastante, né? Ele produziu bastante, ele tem bastante coisa produzida, tá certo? E ele ajudou muito dentro da teoria antropológica, tá bom? E aí, o Claude Lévi-Strauss, né? Ele parte dessa questão estruturalista. Como assim, né? Para ele, a cultura teria uma estrutura própria. Estruturalista vem de estrutura. O que é uma estrutura, gente? É um modelo de formato, né? Se a gente dizer assim, qual é a estrutura do seu corpo? A estrutura do meu corpo é esquelético. De todo mundo, tá? Todo mundo é o que? Esquelético, tem órgãos, né? Recoberto por pele, né? Então, essa é a nossa estrutura. Então, para ele, a cultura também teria uma estrutura. E como seria a estrutura da cultura? Seria esses sistemas simbólicos, tá certo? Que atuam de forma integrada para constituir uma totalidade social. Como assim esses sistemas simbólicos, professora? A fala é um tipo de simbologia, né? A linguagem, a vestimenta, a alimentação, a construção de casas, né? As instituições criadas dentro da sociedade. Então, tudo isso são sistemas simbólicos. Então, todos eles juntos formariam e constituíam o que a gente chama da totalidade. E toda essa totalidade para o Lévi-Strauss seria cultura, tá bom? Então, essa escola aqui também é muito importante porque ela começa a estudar linguística, né? Começa a dar atenção a essa questão da linguagem que até pouco tempo não era tão discutida na antropologia, tá bom? Então, tanto a língua para ele como a cultura só faria sentido que dentro da sociedade, né? Ou seja, tem muita coisa que as pessoas chegam assim e falam e você chega, qual a lógica disso? Essa piada não tem graça, né? Mas se você não entende o contexto social, você não entende, né? Vamos dar um exemplo. Na nossa sociedade, a gente pode dizer assim, eita mulher, tua manga tá tendo um problema, né? Se a gente não levar em consideração o contexto social, porque eu posso estar me referindo ao que? A uma manga de fruta, a uma manga de camisa, né? Então, quando a gente fala dessa forma, o que é que vai ser levado em consideração, né?
é justamente o contexto, tá certo? O contexto social, tá bom? Daquela minha linguagem, daquela minha fala, tá bem? E a gente sabe que, às vezes, a fala, ela quer dizer coisas diferentes, né? Se eu dizer assim, muita merda pra você, vocês vão pensar o quê? Né? Que eu estou desejando mal pra vocês, né? Que aconteça coisas ruins, né? Porém, se eu estiver dentro de um teatro, né, de uma apresentação e vocês forem os artistas, né, eu estaria desejando sorte. Mas como é que vocês entendem isso? Vocês só entendem isso porque vocês vivem dentro de uma estrutura social. Vocês têm que entender aquela estrutura social. Se vocês não entenderem a linguagem, tá certo, dentro daquela cultura, ela vai ficar o quê? Prejudicada. E uma das grandes obras do Levi-Strauss é o que a gente chama de relações de parentesco, né? Ele fala que as relações de parentesco, né, é uma das grandes formas, é muito importante para a gente compreender as relações, tá certo, em um sistema cultural. Por quê? Qual a relação que eu tenho com meu pai, com minha mãe? Essa relação que meu pai teve com outra pessoa, né? Entendeu? Porque dentro da cultura, né, gente, o casamento ocorre, ela tem todo um contexto por trás social, um contexto cultural. Aí você casa, você começa a participar de uma outra família, criando uma nova família, então tudo isso está interligado. Isso é uma forma também do que o Levi-Strauss vai dizer, da gente estudar a cultura através do que? Das formas de parentesco. Quando eu falo de formas de parentesco, eu falo o quê? De casamento, constituição de família, de filhos, tá bom? E aí surge a nossa última escola antropológica, que é a escola interpretativa, né? Que o representante é esse senhor aqui da imagem, que é o Clifford Geertz, tá certo? E ele vem o que? Primar, ou seja, vem dar importância ao que a gente chama de significado, o significado da linguagem, né? Uma das obras dele bastante importante é a interpretação da cultura, né? Ele vai interpretar a cultura, dizer que as culturas têm que ser interpretadas a partir do seu significado, tá bom? Bastante importante também a teoria do Geertz. Então, essa escola interpretativa, ela também pode ser conhecida como antropologia hermêutica ou antropologia simbólica, tá bom? Então, se vocês ouvirem, antropologia interpretativa, outra pessoa, antropologia hermêutica, é a mesma coisa. A antropologia simbólica, então, também é a mesma coisa, é a mesma escola e todas são representadas pelo Clifford Geertz, tá bom? Então, o que é que tem diferente nessa nova escola, né? Segundo ele, a cultura, tá bom? Seria esse sistema simbólico, tá certo? Bastante complexa, né? Tá certo? Que teria essas várias teias de significados, né? E essas teias são tecidas por quê? Por agentes, seres humanos. Por quê? Quando a gente leva em consideração, vocês veem que quando o Levi-Strauss leva em consideração a estrutura, que todas as instituições são importantes, né? Que todas formam um todo. Então, cada uma dessas que formam algo, elas se interligam, formando essas teias complexas de cultura, tá certo? Então, o Goethe, ele teve grande influência do Max Weber, tá certo? E da teoria compreensiva dele. Ou seja, ele queria compreender essa nova forma de cultura, essa cultura dos povos, entendeu? E para ele isso só seria possível, só seria possível compreender esta cultura das pessoas, dos grupos sociais, tá bom? A partir do quê? A partir do comportamento humano, e esse comportamento é simbólico. Como assim comportamento humano? Você vê que ele faz uma referência aqui bastante clássica, né? As ações sociais, aquelas já lá discutidas pelo Max Weber, né? O que é ação social não é um comportamento humano? Então, Weber, assim como o Goethe, estavam preocupados em quê? Em estudar as ações sociais. Para o Goethe, toda ação é simbólica, né? E para o Max Weber também, tanto que o Max Weber criou os tipos ideais de ação. Então, ele dizia que esses comportamentos, tá certo? Era o que iria nos ajudar a compreender a cultura. E aí a gente entra no tema, a gente sai agora das escolas antropológicas, entra no tema de cultura, ideologia e comportamento social. Por quê? Porque a cultura, ela também produz um comportamento social e também produz ideologia, tá bom? Né? Aqui uma foto de uma igreja, de uma instituição religiosa, né? Que instituições religiosas, como sempre, elas produzem um comportamento social nos sujeitos, nos indivíduos, uma forma de agir, uma forma de pensar, tá bom? E aí é interessante a gente discutir o contexto de ideologia para o Karl Marx. O que é o conceito de ideologia para o Karl Marx? Né? O Karl Marx ele vai dizer que a ideologia de uma época sempre reflete a ideologia da classe dominante.
que é que ele quer dizer com isso? Que a ideologia hoje que se propaga na sociedade brasileira, né? Queira ou não, vem o quê? Vem propor a ideologia, a ideia, né? O sistema de crenças, tá certo? Da classe que está no poder, da classe dominante, no caso dos capitalistas. Porém, gente, quando a gente fala de ideologia, a ideologia ela tende a passar essa ideia para toda a sociedade como se todo mundo pensasse em algo, que na verdade não ocorre, né? Ela é jogada e as pessoas terminam aceitando como verdadeira. Então, quem vem discutir muito isso de ideologia como visão de mundo é o Gramsci, tá certo? Ele vem dizer que a ideologia ela pode ser compreendida como uma visão de mundo. Por quê? Porque ela passa um conjunto de perspectivas produzidas em diferentes classes sociais, tá certo? E essas perspectivas elas vão se materializar de forma prática com o passar do tempo, tá certo? E aí o que é que acontece? Essas práticas sociais elas são influenciadas formando novos sistemas de valores culturais, tá bom? Tá bem? O Gramsci ele vem dizer isso. Como assim? Ou seja, vamos dizer, a classe dominante está no poder, o que é que ela faz? Ela diz assim, deixa eu dar um exemplo claro de ideologia. Ela vem dizer, quem é que dá poder, gente, dentro da nossa sociedade? É o contexto político, né? Os políticos, eles têm muito poder. Por quê? Porque eles que criam as leis, né? Eles que beneficiam as partes da sociedade, eles que aprovam as leis, né? Então, o que é que vai acontecer? Quando vem ocorrer isso, aí eles dizem, então, quem tem que estar no poder? Nossa classe. Então, eles criam a ideologia que política é algo chato, não é algo importante. Então, no momento que as pessoas começam a reproduzir a ideia de que cultura não é algo importante, que cultura é chata, então eles conseguiram passar essa visão de mundo deles, ou não deles, que eles queriam que as massas, a população em geral, de certa forma, tá certo? Assumisse. Então, isso é ideologia, tá certo? E quando a gente fala de cultura, a gente também tem que falar de diversas faces da cultura, né? Existe a cultura erudita, existe a cultura popular, existe a indústria cultural. A indústria cultural antes era chamada de cultura de massa, né? Hoje não usa mais por causa do termo pejorativo, a gente chama de indústria cultural, né? Que ela está interligada aos meios de comunicação de massa, tá bom? E a gente vai discutir também um pouquinho sobre sabercultura e tribos urbanas, tá bom? Então, o que é a cultura erudita, gente? Essa cultura das classes mais ricas, né? Uma cultura que tem um valor muito grande, né? É uma cultura que nem todos têm acesso. Por quê? Porque ela é uma cultura cara, ela é uma cultura que precisa de conhecimento, né? Para a pessoa ter muito conhecimento, ela precisa estudar, ela precisa de escola, tá certo? Né? Lembrando, nem todo mundo gosta de estudar, por quê? Porque existe uma ideologia também criada, né? Que estudar é chato, que estudar não vale a pena, né? Que nem todo mundo ascende por causa dos estudos, então as pessoas não estudam, né? Nem todo mundo estuda, né? Não gosta de estudar, muitos estudam forçados, né? Tá certo? Por quê? Porque elas não querem concorrência, né? Mas a cultura erudita, né? Aqui tem uma imagem aqui da obra, essa obra é a obra de Nabucco, a ópera de Nabucco, tá bom? Então é o quê? É algo, parte da cultura erudita. Para você entender, né? Você tem que saber a língua que está sendo cantada, que está sendo dita, né? Você tem que entender o contexto da história, né? Porque a ópera ela é uma peça teatral cantada, então existe todo um conhecimento, né? Se você toca um instrumento musical, você tem que conhecer, ler partitura, né? Então existe todo um conhecimento por trás e esse conhecimento não é barato. Então por isso se chama cultura erudita, tá bom? Existe a cultura popular. O que é a cultura popular? É a cultura de cada povo, de cada região, né? Um exemplo da nossa região, o forró, o São João, as quadrilhas juninas, né? É uma cultura popular, que é a cultura daquele povo, que faz parte daquela região, tá certo? Isso é cultura popular, uma cultura que está acessível ao povo, tá bom? O artesanato, tá bom? É esse tipo de cultura aqui que é considerado popular. E existe o que a gente chama de indústria cultural. O que é a indústria cultural, professora? Né? A indústria cultural é uma teoria criada pelo Theodor Adorno e o Max Horkheim, tá certo? Decorem bem esse nome, Adorno e Horkheim, né? É porque são assuntos que o pessoal pode utilizar bastante em redação Enem. Então, para ele, o que é a indústria cultural? É aquela cultura que é produzida para o consumo das massas, tá certo? E aí o que é que acontece? Se produz uma cultura para ser vendida e as pessoas terminam comprando. Por quê? Porque seu nível de instrução, de estudo ainda é muito pequeno para ver aquilo de forma crítica.
Então, a indústria cultural, ela se constitui, de certa forma, como uma estratégia de manipulação e consolidação dessa ideologia capitalista, ou seja, dessa ideologia das pessoas que estão no poder, tá certo? E como é que isso chega às pessoas, professor? Esse tipo de cultura que esses capitalistas produzem, né? Através do que a gente chama dos meios de comunicação de massa. Difundida quer dizer o quê? Transmitida, né? Então, a cultura, ela é transmitida para as pessoas através de meios de comunicação de massa, que vai fazer o quê? Vai alienar essas massas. O que é meio de comunicação de massa? Televisão, rádio, rede social, né? Então, você vai criar essa cultura e vai sendo passada, né? Para as pessoas, né? E vai produzir o que? A alienação das massas. O que é alienação, segundo a gente viu lá o Marx, né? É a pessoa perder um pouco a noção do todo, né? Pensar só naquele contexto que lhe é dado, ela não tem uma visão crítica sobre o todo. Então, olha só, a cultura cultural, ela segue esse modelo aqui, ó. Ela é produzida na indústria, né? Os capitalistas produzem um tipo de cultura, tá certo? Essa cultura, ela é passada para as pessoas, através de meios de comunicação de massa, televisão, jornal, revista, né, rede social. Isso entra na mente das pessoas, as pessoas começam a achar que a ideia delas, começam a acompanhar. Então, o que é que a pessoa faz? Eu preciso daquele batom de fulano, eu preciso cortar meu cabelo, eu preciso comprar aquela roupa, eu preciso ter celular novo que saiu o iPhone, né? Então as pessoas começam a comprar, a produzir, a consumirem. E aí, esse consumo gera quem? Dinheiro para a indústria, para os capitalistas. Isso é um ciclo que continua, tá certo, gente? Ele não para. É assim que se produz a indústria cultural, né? A indústria cultural só é produzida por quê? Porque os capitalistas, eles conseguem manipular o consumidor, né, as massas, a comprarem, a consumirem. Muitas vezes, gente, a gente sabe disso, a gente compra e consome até o que a gente não precisa, tá bom? E aí a gente vai discutir agora o nosso último tema da aula de hoje, que é cybercultura e tribos urbanas. O que é a cybercultura, né? Esse conceito ele é criado pelo Pierre Levy, tá certo? E aí ele vem dizer o seguinte, né? Que com a expansão tecnológica, essa expansão da tecnologia, computadores, a informação, rede social, internet, né? Então essa possibilidade online foi o quê? Ele pôde transformar também as relações culturais e políticas dos povos, né? Gerando novos exercícios de cidadania e democracia, né? Que é o que ele chama de cybercultura. Como assim, professor? Ou seja, eu estou aqui, mas antigamente, no período quando não se existia internet, não se existia, quando eu sabia de algumas sociedades que eu não conheço bem, era que através da televisão, dos meios de comunicação de massa, né? A gente tratava até como se fosse uma coisa de outro mundo. Eita, olha aquele povo, que povo estranho. Isso aqui. Hoje não, hoje eu posso estar na minha casa, na internet, falar com um chinês lá da China e aprender sobre a cultura dele, criar assim uma nova rede social, um novo tipo de conhecimento, né? Lembrando, quando a gente fala de política, política não é só votar, não é só o voto, não é só participar desse contexto político, né? Tudo é política. No momento que eu faço laços de amizade, que eu me comunico com novos povos, eu estou produzindo política também, gente. Então, essa nova forma de eu me comunicar com o outro, de eu conhecer a cultura do outro, pensar sobre a cultura do outro e o outro sobre a minha cultura, isso é o que a gente chama de produção de cybercultura. Por que cybercultura? Porque é uma cultura criada que é através da comunicação das redes sociais, da internet, dos meios de comunicação, tá bom? E para finalizar nossa aula de hoje, tá certo? A gente vai discutir tribos urbanas do Michel Marfesoli, né? O tribos urbanas é um conceito do Michel Marfesoli e ele vem dizer o seguinte: como é que surgem essas tribos, né? Dentro das sociedades, quando a gente fala de urbana, a gente está falando de que espécie? A gente está falando da espécie da sociedade das cidades, das sociedades urbanas, não rurais, tá bom? A gente está falando dos grupos sociais que se moldam, se formam dentro da sociedade. Então, o que acontece dentro da nossa sociedade? Existem pessoas com diferenças e com interesses diversos. Então, tem um momento na sociedade que ocorre o quê? Tem um momento na sociedade que essas pessoas, por causa dessa identificação das ideias parecidas, né, do mesmo interesse, elas começam a se unir formando grupos, tá certo? Ou seja, as pessoas que gostam de rock, elas começam a se juntar, a se unir por causa do rock. As pessoas que são protestantes, né, vão lá para a igreja chamada evangélicas, né? Que toda igreja que segue o evangélico é evangélico, o espiritismo, o catolicismo, né?
né? Então, mais o pessoal chama evangélicas, mas é os protestantes. Então, aquelas pessoas que fazem parte da mesma igreja, que pensam parecido, elas começam a se juntar também em outro grupinho diferente, né? E assim o que é que acontece? Esses desejos, essas identificações que são de cada indivíduo, elas se juntam formando grupos, tribos urbanas. Por quê? Porque dentro da nossa sociedade, o sujeito ele não tem tanta vez como o grupo tem, tá certo? E aí, essas identificações com os elementos específicos dessa cultura, dessa realidade social das cidades, tá certo? Vem formar essas tribos urbanas, tá certo? Que é essa teoria aí do Michel Marfesoli, tá certo? Então, nosso conteúdo por hoje é somente esse. Até a próxima aula, tá bom?